Tiago, eu estou a ver que estão aqui 28 pessoas na sessão, mas não as vejo. É suposto ser assim? Olá, Estou a ouvir. Fontão. Sim, estou a Teresa, estás ouvir. aí? Nós perdemos o Rui estava aqui, onde é que ele foi? Não, o Rui estava com problema no iPad, disse que ia sair e voltar a entrar. Mas eu já, entretanto, já admiti as pessoas. Consegue ouvir o som da sessão? O José, mas eu não o consigo ver. Porquê é que eu não o consigo ver, né? Foi aqui na sessão. Eu estou aqui a falar com o Eu Dr. Conde eu Correia. adicionei o Rui. Ah, Estás aí, Zé? Estou, sim. As pessoas, os convidados já nos conseguem ouvir? Não sei, já. deixa-me conferir. Bem, então, quem nos conseguir ouvir, pedimos desculpas por estes percalços técnicos, mas de facto isto não costuma acontecer. E eu tinha a expectativa que nós conseguíssemos ver os participantes, mas não estamos a conseguir. Bem, parece que já consegui. Está-me a ouvir? Sim? Conseguiu? Boa. E Boa, está-me a ver? boa. Perfeitamente, sim. Pronto, eu não consegui através do iPad, mas já arranjei uma extensão, já liguei o telemóvel, já pus o telemóvel num sítio onde se aguenta em pé, já está tudo resolvido. Sei que é preciso. Estou muito orgulhoso de mim próprio. Sou um bocado de nabo com estas coisas. Já vi que o Dr. Conde Correia está ali. Nós temos neste momento 30 pessoas a assistir ao evento, Meu Deus, sendo que nós não as vemos, mas elas estão-nos a ouvir e a ver. Mas estamos a ouvir agora? Sim. Olá, Rui. Olá. Eu também já consegui ligar-me, mas só no telemóvel. Não sei porque não estou a conseguir ligar-me no computador. E eu não estou a conseguir no iPad. Estava aqui a dizer isso ao Zé, que não consigo no iPad, mas pronto, já consegui no telemóvel, já resolvi o problema. Pois, eu acho que se calhar podíamos ir começando, porque já temos várias pessoas connosco e a Bárbara. Ficamos sem linha. Ai, meu Deus. O que aconteceu agora? Fiquei sem linha. Eu estou a ouvi-lo. Ah, não, a Teresa Violante é que ficou sem linha, não fui eu. Sim. Já estou mais descansado. Estão-me a ouvir? Agora estamos, Teresa. Pronto, não sei como o meu computador ligou e o telemóvel foi abaixo, portanto vou aproveitar o computador. Ok, já com câmara. Ótimo. Eu estava a sugerir, Rui, e entretanto isto foi abaixo. A Bárbara estava a terminar deliberações e o Dr. João Pinto Rodrigues. Em dia de greve? Em dia de greve, é verdade. E o Dr. Conde Rodrigues está a tentar entrar, portanto, ele estava a ter as mesmas dificuldades, presumo eu, que nós. Eu ia sugerir que começássemos um bocadinho a nossa conversa, até porque isto não foi propositado, mas acaba por parecer propositado. Foi noticiado há poucas horas que o Governo, hoje em Conselho de Ministros, terá aprovado. O anteprojeto? Sim, foi o que eu percebi da notícia do Observador. Portanto, não tenho a certeza se foi exatamente a proposta do anteprojeto ou se a ministra terá introduzido algumas alterações ou não. Mas eu acho que nós devemos fazer o nosso debate hoje. Deixa-me cá ver as notícias ao minuto.
Anteprojeto. Não, continua, Teresa, continua. Eu sou Portanto, eu também multitasking. estava à procura das Continuo a fazer várias notícias. coisas ao mesmo tempo. O que diz é que o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira alterações ao regime de perda alargada de bens. A proposta, prevista na agenda anticorrupção aprovada em junho de 24, vê agora à luz do dia e, portanto, o novo regime, que traduz também uma transposição de uma diretiva comunitária, integra 3 novos cenários de atuação a nível da perda. Perda alargada dos bens, mesmo sem prova direta, perante a existência de fortes indícios de origem criminosa, perda associada à atividade criminosa que gera benefícios significativos para os agentes do crime, mesmo que estes não sejam condenados por ações que não sejam tipificadas no Código Penal, e perda em caso de extinção do procedimento criminal pelos mais diferentes motivos, designadamente morte, fuga ou prescrição. E prevê Então, ainda a isso, criação da figura da pessoa afetada para o processo de perda, portanto, aprovando um estatuto processual e garantias de pronúncia e defesa, e o reforço do Gabinete de Recuperação de Ativos e Gabinete de Administração de Bens. Portanto, é deve isto que ser. vem nas notícias. Mas não deve ter grandes distinções, não deve ter grandes diferenças relativamente ao projeto. Pois, eu sei que o Rui participou com observações escritas, isso consta no texto do relatório final do anteprojeto. Sim, mas foi uma coisa muito modesta. Ok, então não tem alguma posição relativamente àquilo que saiu. As conclusões foram essencialmente alcançadas por consenso. Quando não houve consenso. Tenho. Quer dizer, há algumas coisas tenho algumas dúvidas, mas há umas dúvidas existenciais, metafísicas. Mas tenho opinião, aliás, mal fora que não fosse, que não Claro. tivesse provisória, claro, que as opiniões são sempre provisórias, a benefício de inventário, mas tenho. E quais são as questões que lhe suscitam maiores dúvidas, algumas existenciais? Podemos começar pelas coisas positivas. Sim, claro. Então eu gostava de, centrando-nos naquele que era o anteprojeto que estava em consulta pública e que foi feito por um grupo de trabalho, se não me engano, liderado pelo professor Pedro Queiro. O aspecto mais positivo, e eu acho que o anteprojeto tinha vários aspectos positivos e, na minha opinião, era globalmente bastante positivo. O aspecto mais positivo é a definição de um regime processual. O grande problema que nós temos ainda hoje, porque este, enfim, ainda não entrou nada em vigor, nem sabemos exatamente o que é que foi aprovado hoje em Conselho de Ministros, o grande problema que nós tínhamos era a indefinição do regime. Há vários títulos, relativamente a normas processuais mais comezinhas, mas relativamente a um conjunto de princípios, um conjunto de direitos que se discutia muito, havia uma grande instabilidade jurisprudencial, discutia-se muito se eram ou não eram aplicáveis, no fundo, às pessoas afetadas pela perda, nomeadamente pelo Instituto da Perda Alargada, previsto na Lei 5/2002. E o anteprojeto, e pelos vistos, pelas notícias que vimos agora muito rapidamente, veio consagrar essa figura da pessoa afetada e imagino que atrás disso tenha vindo todo o acervo de normas, e eram muitas, que o anteprojeto tinha. Isso vai permitir definir o regime processual em termos de tramitação, isso é muito positivo, e sobretudo em termos daquilo que é o estatuto da pessoa afetada, em termos de direitos e em termos de deveres. Sobretudo em termos de direitos, porque, como sabem, as pessoas mais habituadas a lidar com estas matérias, quer do ponto de vista prático, quer até do ponto de vista dogmático, discutia-se muito onde é que se ia buscar uma aplicação analógica, ou um lugar paralelo, não interessa agora dogmaticamente qualificar, onde é que se ia buscar um modelo de estatuto processual penal ou de estatuto processual, enfim, não falemos em estatuto processual penal, que isso já leva logo implicado um programa, onde é que se ia buscar um modelo de estatuto processual para a pessoa afetada. Era o arguido, era o demandado, era uma outra coisa híbrida, e o anteprojeto vem clarificar isso muito bem, porque diz, a pessoa afetada tem estes direitos, e que, aliás, se me é permitido, e acho isso muito positivo, são, com algumas exceções, mas poucas, os direitos do arguido. Basicamente, o artigo do anteprojeto decalca de alguma forma aquilo que é o estatuto processual do arguido em processo penal. E, portanto,
isto, de entrada, as pessoas às vezes começam logo a dizer mal, mas eu começo a dizer bem, porque acho que o facto de se ter aproveitado a transposição da Diretiva 2024 para definir um estatuto processual e para definir uma tramitação, que é, aliás, que estava no anteprojeto muito desenvolvida, muito detalhada. O grupo de trabalho teve o cuidado de ir procurar todas as incidências, até incidências que nós não nos lembraríamos à primeira vista, resolvendo uma outra questão que também dava pano para mangas do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, que era como é que se compatibilizava o regime da perda com o regime do pedido de indenização civil. O que se escreveu sobre essa matéria, o que é que prevalecia, ainda há poucos meses arguí, na Nova, onde a Teresa é professora, uma dissertação de mestrado precisamente sobre isso. O anteprojeto vem clarificar que prevalece, naturalmente, o direito do lesado, prevalece a posição do lesado, mal fora que assim não fosse, isto é, mal fora que não ficasse assustado para o último lugar depois de satisfação dos direitos do lesado. E, portanto, aspecto muitíssimo positivo, para terminar este ponto, a definição de um regime processual, que a mim me parece globalmente, enfim, há que aprofundar o estudo, há que continuar a ver as normas, há que ver qual é que é a prática jurisprudencial, mas parece-me à primeira vista um regime muitíssimo equilibrado, um regime muito bem pensado. Depois, enfim, se quisermos ir à filigrana, que acho que não é hoje esse o objetivo, podemos discutir se a competência se deveria manter em matéria de perda no Tribunal Coletivo, ou se está bem passar para o Presidente do Coletivo quando a competência for do Coletivo e passar para o Tribunal Singular. Podemos discutir se a pessoa afetada ter um dever de verdade é uma boa solução ou não, mas isto são questões, são pequenas questões, são questões de filigrana. Nem tenho opinião muito, enfim, eu nunca tenho opiniões definitivas sobre nada, como dizia o Virgílio Ferreira, o erro. A verdade é um erro à espera de vez, mas aqui não tenho sequer opiniões muito sólidas, mas são alguns aspectos que me causam perturbação. Globalmente, o regime processual acho um regime muito equilibrado. Do ponto de vista substantivo, para resumir, também, vamos lá ver, o legislador português não tinha muita margem, porque do ponto de vista substantivo tinha que transpor a Diretiva 2024. E, portanto... Mas tem ali alguma margem na definição do... Tem. Na definição daquilo que são os pressupostos substantivos da aplicação da medida. E eu estava a dizer isto para tentar aconchegar o que vou dizer a seguir. Quer dizer, não tinha muita margem. Apesar de tudo, tinha alguma. Optou, que eu bem vejo, por um caminho que é um caminho maximalista. Pois. Que é um caminho que introduz no quadro que nós já tínhamos desde 2002, que era um quadro onde conviviam simultaneamente a perda clássica. Enfim, o anteprojeto também mexe um bocadinho aí em algumas coisas, mas não mexe substancialmente. Tínhamos a perda clássica e tínhamos a perda alargada. A perda alargada pressupunha a condenação, portanto, pressupunha uma ligação que não era uma ligação, digamos assim, física, uma ligação operativa entre a vantagem e o crime necessariamente, mas pressupunha uma condenação, isto é, pressupunha que a montante tivesse havido uma condenação. Agora, introduz-se uma nova... uma presunção, através de uma presunção. Através de uma presunção. Agora, nomeadamente, não sei exatamente o que é que foi aprovado, mas se olharmos para o projeto, através de duas figuras que estão ali previstas para serem introduzidas antes do artigo 7º, do artigo 7º da Lei 5 de 2002, o artigo 6 qualquer coisa e 6 qualquer coisa, eles estão articulados por letras, prevê-se a possibilidade de desligar, digamos assim, usando uma linguagem que é pouco académica, mas acho que toda a gente percebe, de desligar a perda da condenação. Isto é, passa a poder haver perda independentemente da condenação e, numa das situações... Independentemente de facto ilícito típico, não é? Independentemente de facto ilícito típico e com uma formulação, devo dizer que de todo o anteprojeto é isso que é o ponto que me causa mais, enfim, não quero ser definitivo, mas que me causa mais dificuldades
até do ponto de vista da densificação da previsão, o modo como a norma está, ou como o projeto de norma está redigida é, como é que eu ia dizer, é muitíssimo aberto, porque basta que o tribunal, independentemente, pode não ter havido condenação, mas basta que o tribunal entenda que existe alguma ligação, que a lei não define qual, entre aqueles bens e a atividade da organização criminosa. Isto tem, do ponto de vista até da técnica legislativa, até do ponto de vista da logística, alguns quês. E, portanto, eu tenho alguma curiosidade, digamos, do ponto de vista, sejamos benignos, sejamos esperançosos, sejamos, se quisermos, otimistas da vontade. Eu tenho alguma curiosidade em saber como é que, na prática, do ponto de vista nomeadamente jurisprudencial, já não falo agora do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurisprudencial, se vai densificar esta nova previsão em que, no fundo, se pode perder bens, independentemente de uma condenação, bastante que eles, de alguma forma, que o tribunal entenda que eles estão associados à organização criminosa. O que é que isto significa? Como é que se estabelece esta associação? Uma última nota. Imagino que a Teresa queira passar a outros oradores, eu já estou a tentar... Deixe-me ver, não estou a ver aqui ainda nenhum dos outros oradores, presumo que É o ainda João está... Correia. não, já ouvi. O doutor João Canto Correia Sim. já está ali. Eu não o vejo, mas vejo as suas iniciais. Teresa, eu estava a dizer, só para concluir, que eu vejo, que eu tenho muita curiosidade em saber como é que, do ponto de vista jurisprudencial e até do ponto de vista da prática judiciária, porque isto antes da intervenção jurisdicional, nós temos um Ministério Público a tratar destes assuntos. A promover. A promover, como aliás já promovia no regime que temos hoje em dia, a promover, e eu depois queria só, antes de terminar, dizer uma coisinha muito breve, uma frase sobre a promoção. Portanto, eu tenho muita curiosidade em saber como é que os tribunais vão densificar esta previsão, se porventura este artigo 6b, que é essencialmente no artigo 6b que eu estou a pensar, vier a ser mesmo diploma legal e vier a entrar em vigor. E também tenho muita curiosidade em saber como é que vai ser promovido, porque eu, do ponto de vista da minha experiência prática como advogado, as pessoas às vezes perguntam, mas você causa-lhe muita urticária ao regime da perda alargada, pensando agora no regime que temos hoje ainda em vigor, dia 11 de dezembro. E depois ficam um bocadinho surpreendidos com a minha resposta, porque do ponto de vista daquilo que está previsto na lei não me causa excessiva urticária, quer dizer, no artigo 7º e seguintes da Lei 5 de 2002 não me causa urticária por ir além. O que me causa urticária são duas coisas. E uma vez que o tema deste painel é garantias versus eficácia, causa-me urticária duas coisas. Por um lado, um enorme excesso, um enorme voluntarismo no que diz respeito não às vezes em que a perda é promovida, mas ao modo como é promovida. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos hoje em dia um regime que assenta numa ideia de presunção, isto é, presume-se que são vantagens do crime numa concepção de perda alargada, tudo aquilo que não é proveniente da atividade lícita. E eu, algumas vezes, não tenho visto nenhum esforço de averiguação, ainda que perfunctório, sobre o que é a atividade lícita e o que é que resulta da atividade lícita. Isto é, a presunção opera quase como que automaticamente. E não é isso que está previsto na lei. Está previsto na lei é que se olhe para as vantagens, é que se olhe para o acervo patrimonial, se faça alguma averiguação sobre duas coisas. Ainda que uma averiguação no nível perfunctório, se quiserem indiciar o mínimo, que é o que é a atividade lícita daquela pessoa, e por outro lado, se aqueles bens têm ou não têm relação com essa atividade lícita. Algumas vezes tenho visto uma certa velocidade no funcionamento da presunção, quase como se ela fosse inelidível, como se tudo fosse... Vou dar um exemplo. É um exemplo caricatural, mas às vezes as caricaturas servem para ilustrar-nos um determinado pensamento ou um determinado argumento. Imaginemos alguém que tem um supermercado. É como se, às vezes, quase se presumisse que todos os pagamentos feitos pelos clientes se presumem da atividade ilícita, a não ser que eu vá provar qual é a fonte do rendimento dos clientes. Estou a caricaturar, mas existem situações
em que a presunção opera com tal velocidade, isto é, a presunção é quase como se fosse automática, é prova tu, sem eu ter feito nada à montante, que isto não é da atividade ilícita. E às vezes é muitíssimo difícil, para não dizer que é impossível, para não dizer que é diabólico, fazer essa prova, e por isso eu dei este exemplo do supermercado. Posso dar o exemplo de uma mercearia, onde, embora o universo de clientes seja mais pequeno, é muito difícil a fazer a prova de qual é a proveniência lícita ou ilícita dos meios pecuniários com os quais os clientes me pagam. Portanto, tenho visto, às vezes, alguma precipitação e algum voluntarismo, não tanto do ponto de vista da quantidade de vezes em que há promoção, mas do modo em que é feita a promoção, ou, se quiser dizer de outra forma, do abandono muito rápido dos pressupostos da promoção. Última nota. Também tem que ver com a eficácia e se quiser deixo já isto aqui em cima da mesa, sendo certo que eu devia a montante ter agradecido o convite, ter cumprimentado os oradores e ter cumprimentado a Teresa, esqueci-me disso tudo. Mas começámos de uma forma pouco ortodoxa o nosso início. Ficam todos cumprimentados, os meus colegas de painel, em especial a Teresa, que é moderadora, com quem tenho muito gosto de estar, e com os outros colegas de painel, e agradeço muito a transparência este convite. A última nota é sobre o GRA. Uma coisa é nós termos, desculpem o tom provocatório do que eu vou dizer, mas uma coisa é nós termos leis muito bonitas, cheias de boas intenções, cheias de quadros normativos, sejam substantivos, sejam adjetivos, que nós consideramos até bem conseguidos globalmente. Outra coisa é depois termos um funcionamento prático em que os organismos deixam muito a desejar. E eu, da minha experiência prática de advogado, considerando o estágio, já lá vão quase 32 anos, considero que o GRA é uma instituição que não funciona bem. Aqui vou ser muito claro, com devido respeito, que é muito, não levem a mal, se porventura isto chegar aos ouvidos das pessoas do GRA, eu acho que o GRA não funciona bem. Não sei se por falta de meios, não sei se por insuficiência de dotação orçamental, não sei se por má articulação com os órgãos de polícia criminal e com o Ministério Público, mas não funciona bem a dois níveis. Por um lado, não tem meios de conservação dos bens que lhe são entregues, e por outro lado, tem uma política de administração de bens que lê mal aquilo que é a definição de bens deterioráveis, perecíveis e, sobretudo, desvalorizáveis. O GRA promove a venda de coisas, alegando que elas podem ser desvalorizáveis, quando elas podem ser desvalorizáveis ou valorizáveis, dependendo da gestão que o GRA faz delas. Vou dar 2 exemplos e com isso calmo. Agora, talvez não para sempre. Valores mobiliários e criptomoeda, criptoativos. O GRA tem uma tendência, em muitos casos que eu tenho visto, isto releva da minha experiência prática, para ir a correr a vender valores mobiliários e vender criptoativos, com o argumento de que aquilo se pode desvalorizar. Claro, mas também se pode desvalorizar. Depende da gestão que se faça desses bens. E é para isso que o GRA existe. Portanto, eu sei que este anteprojeto tem um conjunto de normas também pensadas para o GRA, e elas são globalmente, em meu juízo, positivas, mas nós depois temos de ter cuidado quando passamos do law in the books para o law in action, saber se os organismos funcionam, se têm meios, estão bem dotados. Veja-se o exemplo do MENAC, que até há bem pouco tempo não estava vivo, agora felizmente está, tem uma nova direção, tem um novo impulso, mas eu espero que este impulso legislativo que agora se dá também relativamente ao GRA possa servir para se olhar um bocadinho na prática para os meios, para a formação, para a sensibilização, para os meios materiais e não apenas humanos que o GRA tem ao seu dispor para cumprir as suas funções. Sim, para começo... Para começo, e nós infelizmente perdemos o Dr. João, recebi aqui uma mensagem, ele está em Bruxelas, não é com medo do contraditório, mas ele está em Bruxelas e não consegue ligar o microfone e a câmara. Infelizmente não vamos ter a réplica dele a estas questões que foram agora levantadas, e a Bárbara Churro também ainda não entrou. Portanto, Rui, nós vamos continuar a conversar. Teresa, não sei se posso fazer aqui uma pergunta ao Dr. Rui Patrício. Claro, Rui, eu aproveito, é o Zé Fontão, o presidente da Transparência, eu creio que o conhece. Sim, agora põe-me aqui. Conheço, olá. Viva, como está?
Eu aproveito aqui o privilégio de poder fazer as perguntas oralmente, para lhe perguntar, neste caso, o último caso que falou, de não Do se GRA? vender os ativos do GRA e de não vender ativos que possam ser valorizáveis, não só desvalorizáveis, mas também valorizáveis, se já pensou numa solução, ou seja, não vendendo logo, o que faria Tem que e ser por quem? geridos. Tem que Por ser o quem? GRA. O GRA. Vamos lá ver. O GRA tem, e ainda neste momento, enfim, esqueçamos agora o anteprojeto. Esqueçamos aquilo que o grupo de trabalho veio procurar reforçar ou aperfeiçoar em termos de quadro normativo do GRA. O GRA, hoje em dia, é a instituição do Estado português que tem à sua guarda bens apreendidos, etc, etc, etc. E que tem que os administrar e que tem que os guardar. E tem que fazê-lo numa perspectiva que tem que satisfazer dois fins simultaneamente. O fim da salvaguarda dos interesses do Estado, uma vez que os bens estão apreendidos ou arrestados, não interessa agora qual é a forma jurídica ou processual em cada caso concreto, com vista a se porventura no final haver uma decisão de perda, isso reverter a favor do Estado, e portanto tem que salvaguardar esses interesses de ordem pública, mas tem simultaneamente que satisfazer um outro interesse, que é o interesse da salvaguarda dos visados, na medida em que estamos, por definição, num quadro provisório. Ainda ninguém foi condenado, ainda não houve nenhuma perda. Pode haver perda ou pode não haver perda. E, portanto, destes dois pontos de vista, imagino que foi apreendido criptomoeda. E a criptomoeda oscila muito, é da sua natureza. Por isso é que se especula muito em criptomoeda. Tenho visto sistematicamente o GRA com tentações que depois muitas vezes concretiza, porque depois o Ministério Público e as entidades jurisdicionais, nos casos em que têm que intervir, dão-lhe aprovação, em que vende com argumentos de que, bem, isto é muito volátil e pode-se desvalorizar. A mim parece-me, francamente, quer do ponto de vista da proteção dos interesses do próprio Estado, porque se valorizar, não é? É como ter um depósito a prazo. Depósito a prazo, nós já sabemos que não se desvaloriza muito, a não ser que as taxas se tornem negativas. Também não se valoriza muito, é verdade. Já estou a conseguir. E portanto, Obrigada. o que me parece é que não se pode confundir dificuldade de gestão com desvalorização dos ativos. Vou dar outro exemplo. Bens de coleção, automóveis, motas, aviões, o que for. Todos nós sabemos que esse tipo de bens, como aliás a maior parte dos bens, se desvalorizam com o tempo. Todavia, um automóvel de coleção, uma moto de coleção, não se desvaloriza necessariamente como um carro que nós usamos. Por isso é que se investe em automóveis, por isso é que se investe em motas. Vou dar outro exemplo, obras de arte. As obras de arte podem-se desvalorizar, mas também se podem valorizar, depende do modo como nós as cuidamos. E, portanto, o que eu digo é que o GRA tem que ter uma política, tem que ter um pensamento, na minha perspectiva, em que não confunda facilidade ou dificuldade da administração com desvalorização ou deterioração ou possibilidade de perecimento. Mas para isso precisa não só de ter uma cultura que olhe melhor para estes conceitos, conceito de bem deteriorável, perecível ou desvalorizável, mas também precisa ter meios. Eu não sei se as pessoas sabem que a maior parte dos bens, enfim, quando eu comecei a advogar, os bens apreendidos estavam muitas vezes à entrada do tribunal. Havia tribunais, por exemplo, o Tribunal de Loures, tinha um conjunto, isto nos anos 90, quando eu comecei a advogar, tinha um conjunto de carros e de motas à entrada, à porta, sucata. Eram bens apreendidos. Hoje em dia já não é assim. Estes bens são acondicionados em certos lugares. Mas não sei se as pessoas sabem exatamente onde. Não sei se sabem exatamente em que condições. Nem sei se sabem exatamente de que meios, quer meios físicos, quer meios materiais, dispõe o GRA para acondicionar a quantidade de bens móveis que apreende. E, portanto, qual é a sugestão? Para responder à pergunta do José Fontão, a sugestão é que, por um lado, se olhe bem para o que é que significa deteriorável, perecível ou desvalorizável, mas, por outro lado, que se dote o GRA de possibilidades de
levar ao pé da letra e cumprir rigorosamente este conceito, porque também não adianta eu estar aqui a dizer o GRA tem que olhar para isto como deve ser e depois o GRA não ter um lugar para pôr as coisas, ou ter meia dúzia de pessoas a trabalhar lá que não podem fazer a gestão das carteiras, dos valores mobiliários, das criptomoedas. Portanto, é preciso, como eu há bocado dizia à Teresa, é preciso que nós tenhamos cuidado entre uma certa decalagem entre a beleza do law in the books e depois a insuficiência ou a escassez dos meios no law in action. Sim. Ok. Portanto, deem meios ao GRA, não é só artigos no anteprojeto sobre o GRA. O GRA precisa de meios. Rui, já temos a Bárbara connosco, Já o que é vi, bom. olá, como está? Olá, como estão? Boa tarde a todos. Obrigada, Obrigada Bárbara. pelo convite. Uma breve Desculpem este introdução. atraso. Não faz mal. Uma breve introdução da Bárbara, eu não fiz do Dr. Rui Patrício, mas ambos dispensam apresentações, na verdade. Toda a gente conhece o Dr. Rui Patrício, é advogado, é professor convidado também na nova School of Law e tem muita experiência nesta matéria. A doutora Bárbara Churra é juíza de Direito na Instância Central Criminal e traz com ela também para este debate uma vasta experiência no Tribunal Constitucional, primeiro como assessora do Gabinete de Juízes e depois como chefe de gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional, e é daí que nós nos conhecemos, na altura éramos parceiras de categoria, e por isso não se admira que nos tratemos por tu, é essa a justificação. Bárbara, nós já tivemos aqui uma primeira abordagem àquilo que terá sido aprovado hoje, segundo notícias que saíram agora há poucas horas, relativamente a modificações no regime da perda, com a transposição da diretiva, ou a propósito da transposição da diretiva, mas falou-se também já do regime atual, da perda alargada, do artigo 7º, e foram feitas já algumas apreciações e eu presumo que tu conheças aquilo que saiu do anteprojeto, não temos a certeza se o que foi aprovado é exatamente aquilo que consta do anteprojeto, mas estamos a partir desse princípio e gostava que fizesse uma primeira avaliação face a essas alterações e face a potenciais dificuldades que se podem colocar do ponto de vista da compatibilidade entre eficácia e garantias que o regime necessariamente deve ter. Pois, eu estive de facto a analisar o regime, que realmente é inovador e traz algumas alterações. Aquela que me suscita mais dificuldades será aquela alteração que será decorrente do artigo 16, da diretiva, que é uma perda de riqueza injustificada associada à conduta criminosa, mas que não exige sequer a prova de um facto ilícito típico, nem exige sequer uma condenação. Parece-me que os termos em que está prevista são bastante vagos, não me parece que preencham, que possam passar no crivo da proporcionalidade, em primeiro lugar. E parece-me que se calhar aquilo que seria talvez mais... Eu estou a tentar sintetizar aquilo que eu tinha escrito só para não estar agora no arranque ainda a perder muito mais tempo. Mas aquilo que me parece é que se baseia igualmente numa presunção relativa à ilicitude dos bens, mas que essa presunção ou os fundamentos dela surgem cada vez mais menos reforçados e menos convincentes. Acho que vai ser muito mais difícil a sua prova em julgamento e acho que fica mais desequilibrada a posição do arguido neste caso, porque lhe cabe a ele provar através de um destes meios a fonte ilícita plausível dos bens e parece-me que se foi um pouco longe demais aqui. Mesmo o recorte das incriminações também não me parece que seja mais adequado, e este sim parece-me já uma perda de riqueza injustificada, muito mais próxima do regime que pretenderam instituir para o enriquecimento injustificado, que não passou no crivo do Tribunal Constitucional por 2 vezes. E parece-me que este provavelmente
pelas mesmas razões, mutatis mutandis, também não passará. Também Permites-me, Bárbara, que eu te faça só que coloque aqui só uma questão. Tu estás a dizer pelas mesmas razões mutatis mutandis. Mas estamos a partir do princípio que não é um instrumento do direito penal. Portanto, há aquela questão de ser uma medida administrativa. Ainda assim, tu achas que seria aplicável a mesma, grosso modo, a mesma fundamentação que o Tribunal Constitucional convocou quando, por 2 vezes, obstaculizou o regime da criminalização do enriquecimento ilícito ou do enriquecimento injustificado? Parece-me que sim, porque apesar de não estar no âmbito de um processo penal, materialmente, não sei se este processo se poderá dizer que não é um processo penal ou que não está ligado aos pressupostos do processo penal e aos seus fundamentos, não é? Porque, no fundo, o que me parece que está aqui é uma dispensa de prova de um facto ilícito, mas em que se presume quase que existe um facto ilícito, que ainda é mais grave do que presumir uma incongruência de património ou uma conduta criminosa. E por essa via julgo que aqui, apesar de, por um lado, formalmente ser mais ténue a diferença ou a separação entre o processo penal e aquilo que podia não ser um processo penal, pode parecer um pouco mais batida a nível formal, mas a nível material, penso que lhe falta aqui um fundamento e uma ratio, uma razão justificativa que possa dar corpo e dar legitimidade a esta restrição. Esta restrição no fundo dos direitos fundamentais, propriedade, sim, etc. propriedade, etc. Sim, penso que aqui já poderá até ser visto, não é? Assim, Aliás, porque tu mencionaste a questão da proporcionalidade e este parâmetro nem sequer teria decorrido diretamente do artigo 30, portanto o Tribunal Constitucional nem terá de ir por aí, nem terá de enfrentar verdadeiramente essa questão, bastante ir pela questão da proporcionalidade. A nível de terminabilidade, encontras algum problema? Também encontro, porque dizem que esta parte, no contexto de uma investigação em relação a uma infração penal, portanto, aqui também me parece que não há um grande recorte das infrações penais, desde que o Tribunal Nacional esteja convencido que os bens identificados resultam de conduta criminosa no âmbito de uma organização criminosa e que esta conduta seja suscetível de gerar, direta ou indiretamente, benefícios económicos substanciais. Portanto, no fundo, o Tribunal Nacional esteja convencido que os bens identificados, parece uma cláusula bastante aberta, demasiado aberta. Se calhar, talvez tendo em conta mesmo estes requisitos para se ter em conta o valor dos bens ser substancialmente desproporcional em relação aos rendimentos legítimos da pessoa afetada. Depois sabemos também que na law in action e na prática, muitas vezes não se consegue garantir suficientemente que os bens que são afetados são só aqueles que realmente resultam que não são legítimos, não são rendimentos legítimos da pessoa. E o facto da pessoa afetada estar associada a pessoas ligadas a uma organização criminosa, também pessoas ligadas a uma associação, a uma organização criminosa. Portanto, não são membros da organização criminosa, são pessoas ligadas a... E em relação a esse aspecto, a questão dos bens, no regime atual da perda alargada, há a questão dos 5 anos, portanto, bens adquiridos mais de 5 anos antes são eximidos dessa presunção. Com o projeto agora vem com 20 anos, tanto para a perda alargada em espécie como para a perda no prazo de 20 anos. Parece-me claramente excessivo em relação à restrição que implica a nível de direitos. Parece-me claramente excessivo. Eu julgo que o prazo de 5 anos, 20 anos... Aliás, o prazo de 5 anos era relevante para efeitos da constitucionalidade da medida, segundo alguma doutrina relevante, como é o caso do professor Francisco Borges. E para mim também é relevante não só porque
não só o facto de se permitir outra forma para o arguido provar, ou seja, não ter só que provar a origem lícita, mas esse prazo de 5 anos, aquilo que introduz é que não é preciso provar a proveniência lícita, basta que se respeite esse período de 5 anos, que tenham sido até aos 5 anos antes do cometimento do crime. Eu acho que isso é antes de 5 anos antes da constituição de arguido, é o que está no sim, regime antes atual. da constituição de arguido, peço desculpa, sim, exatamente. Sim. E do ponto de vista, tu operas na prática, mexes com estas ferramentas, face ao regime atual, vês dificuldades de aplicação, independentemente da questão da transposição da diretiva? Portanto, vejo muitas dificuldades, confronto-me com muitas dificuldades na aplicação deste regime. Aliás, que até que se perdeu uma oportunidade de concretizar mais alguns aspectos do regime, e acho que a aplicação prática do regime vai claramente muito além daquilo que o legislador quis permitir neste regime. Por exemplo, posso dar alguns exemplos mais da minha experiência prática. Quanto ao relatório que é feito pelo GRA, e agora na diretiva penso que se especifica, não sei já em que artigo será, mas penso que há uma certa especificação daquilo que são os rendimentos declarados. Sim, aliás, peço desculpa, na transposição da diretiva, no novo regime, há uma norma que diz que serão os rendimentos declarados, ainda, exatamente, para efeitos do disposto na alineada número 5, portanto, da desproporção substancial entre os bens em causa e os rendimentos lícitos do arguido, são considerados lícitos todos os rendimentos provenientes de atividades que não sejam tipificadas como crime, ainda que não tenham sido declarados para efeitos fiscais, devendo sê-lo. E há muitas vezes bens que não é necessário declarar, e que também não deviam entrar nestas contas do património do arguido, mas que entram como, por exemplo, prémios de jogo, não é preciso declarar. Já me aconteceu também reembolsos de IRS, os reembolsos de IRS não é preciso a pessoa declarar os reembolsos de IRS. E geralmente o que eu tenho visto nos relatórios é pouco do GRA, serem pouco criteriosos neste tipo de, ou seja, introduzirem também sempre coisas que não deviam lá estar. Portanto, acho que aqui nesta concretização devia, ainda que não tenham sido declarados para efeitos fiscais, quando devessem sê-lo e quando não devessem. Depois, a avaliação dos imóveis, também acho que devia haver uma norma muito concreta quanto à avaliação dos imóveis, exigindo-se uma avaliação neste momento, no momento do julgamento, e aí não basta conversas com imobiliárias. Muitas vezes estes processos são processos urgentes, que têm arguidos em prisão preventiva e que têm prazos curtos, e em que não é compatível depois, no momento do julgamento, estar a fazer avaliações de bens ou perícias no meio do julgamento, com todo o formalismo que isso implica. Em relação a bens que estão dos quais o arguido não é titular, mas que estão em terceiros, como por exemplo contas em nome dos filhos, muitas vezes vejo levar ao património incongruente o dinheiro dessas contas, mas atenção, o dinheiro que está nessas contas dos filhos ou de familiares, mas o arguido só tem o ónus de provar que obteve licitamente esses rendimentos, não é? Mas não tem que provar que os bens que estão nas contas dos familiares não são propriedade dele. Quem tem que provar que esses bens, à partida que estão nas contas de familiares, são propriedade do arguido, ou ele que tem disponibilidade disso, é o Ministério Público. Continua a ser o Ministério Público, e muitas vezes parece-me que não é bem isso que acontece, e falta essa prova, ou é insuficiente. Que aqui não existe nenhuma presunção. Há também muitos problemas em relação ao regime dos casamentos, ao regime da comunhão de bens ou da comunhão de adquiridos.
Muitas vezes há bens que foram comprados na comunhão de adquiridos, mas depois eles entram para determinar o incongruente, o património incongruente, mas os rendimentos do cônjuge não entram para determinar os rendimentos lícitos. E isso também é um problema. Eu julgo que, não vou estar a dar aqueles exemplos, a menos que considere importante, mas eu acho que aqui reside um dos problemas principais da aplicação do regime. São estas pequenas coisas, parecem de sumenos, ou parece que podem ser resolvidas em julgamento, mas parece-me que se tivesse aproveitado esta oportunidade para ir um bocado mais longe na densificação destas circunstâncias, talvez fosse útil e se tirasse o maior proveito desta revisão. Pois, aquilo que tu estás a dizer vai, de alguma forma, de encontro àquilo que o Rui Patrício já referiu, que a prática que ele vê deste instrumento por parte da promoção, por parte do Ministério Público, é quase como que um arrastamento e sem diferenciação, portanto vai tudo ali, foi o que eu percebi, e se calhar um regime normativo mais exigente resolveria ou pouparia muitos problemas que depois ficam para o coletivo, para o juiz de julgamento resolver, afinal. Sim, e provavelmente resolveria também, quanto mais exigente for o regime e quanto mais densificado ele estiver, a meu ver, também em termos de constitucionalidade vai levantar menos problemas, porque vai ser mais garantístico. E quanto mais garantístico ele for, melhor, diria eu. Esse arrastamento, eu não gosto muito de fazer generalizações que acontece assim em todos os processos, ou que é só culpa do Ministério Público, não é isso que eu pretendo aqui dizer, mas realmente constatam-se vários problemas, e o que acontece é que muitas vezes, já me aconteceu, demorar muito mais tempo a fazer o GRA, por ter que estar a confirmar todas as alíneas, todos os rendimentos, todos os pontos que foram lá colocados, e praticamente ter que eu ir à procura de prova de alguns pressupostos, mas já me aconteceu de demorar muito mais tempo a fazer o GRA do que demora a fazer o acórdão quanto à responsabilidade penal e à aplicação da pena, o que é também revelador de que alguma coisa também não vai bem no regime. Provavelmente não devia deixar tantas pontas soltas, não é? Devia fechar mais claro. esse leque. Claro, é suposto a exigência de densificação da fundamentação ser maior relativamente à parte penal do que relativamente a esta parte supostamente administrativa. Rui, a Bárbara referiu aqui alguns pontos que podem ser suscitados a propósito de uma das novas medidas, que é a questão da perda de riqueza injustificada. O que é que lhe pareceu, o que é que lhe pareceram as observações que a Bárbara formulou? Isto pode parecer que é para cumprimentar a doutora Bárbara, mas pareceram muitíssimo bem. Aliás, nós não combinámos nada, mas é engraçado como mais coisa, menos coisa, identificámos os mesmos problemas, quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista normativo. As observações que a doutora Bárbara dirigiu aqui a esta norma, que no anteprojeto era o artigo 6B da Lei 5 de 2002, a mim parecem muitíssimo pertinentes. Eu percebo a questão da Teresa quando diz, bem, mas atenção que os acórdãos do Tribunal Constitucional sobre o enriquecimento ilícito, quer olhemos para o 2012, quer olhemos para o 2015, são centrados essencialmente na questão da presunção de inocência, na questão do princípio da necessidade da pena e, enfim, depois, sobretudo o segundo, o de 2015, também muito centrados na vertente tipicidade, determinabilidade do princípio da legalidade. E atenção, tudo isso é penal, isso é o património penal. Eu não estou a dizer que a Teresa pensa isto, eu estou a dizer que a Teresa há bocado levantou essa questão porque eu acho que há alguns cultores da bondade desta norma do artigo 6B vão dizer, não, mas isto aqui não é penal e, portanto, é administrativo. E eu devo dizer o seguinte, aliás, há bocado, quando comecei, disse logo que a norma que me causava mais perplexidade, eu estava muito curioso em ver como é que os tribunais vão, e como é que a própria doutrina vai olhar para este artigo 6B,
eu devo dizer o seguinte, mesmo que não estejamos na presença de direito penal, ou mesmo que não possamos identificar um campo parapenal relativamente ao qual se possam importar alguns princípios daquilo que é o acervo essencial do direito penal, há pelo menos aqui 2 ou 3 problemas que eu acho que são inultrapassáveis e que já foram, em larga medida, identificados há bocado no diálogo que as duas travaram. Em primeiro lugar, o problema da proporcionalidade, ou se quiserem ver do ponto de vista da proibição do excesso. Quer dizer, parece-me, independentemente de ser penal ou não ser penal, parece-me um problema incontornável. Depois, há aqui um outro problema, que é um problema de determinabilidade, é um problema de que eu há bocado dizia, a doutora Bárbara Chugo ainda disse melhor do que eu, que é, desculpem usar uma linguagem mais coloquial, mas o que é isto? O que é que está aqui previsto? Quer dizer, o que é isto dos bens resultarem da atividade criminosa praticada no âmbito da organização criminosa? Quer dizer, isto é um bocadinho vago, para dizer o mínimo. E mesmo que nós não tenhamos aqui que aplicar, por isto não ser penal, a vertente da tipicidade ou da determinabilidade que vem do princípio da legalidade previsto no artigo 29, mesmo que isto seja administrativo, temos um problema de segurança jurídica. E, portanto, temos um problema de determinabilidade necessariamente, sobretudo, quando isto tem, do ponto de vista da afetação de direitos, liberdades e garantias, os efeitos que tem. E sobre isso, eu gostava de acrescentar uma outra coisa, que não sei se virá ou não virá também a ser junto aos obstáculos em termos de conformidade ou desconformidade com parâmetros constitucionais, que é isto não afeta apenas a propriedade. Isto afeta também uma outra coisa, se quiserem, que é a integridade do visado. E integridade no sentido daquilo que é o seu património, o seu património moral e a sua reputação. Porque ele não vai apenas perder património, ele vai perdê-lo porque isso está associado à atividade criminosa praticada no âmbito da organização criminosa. E, portanto, não estamos na presença da aplicação de uma pena, não estamos na presença da aplicação de uma medida de segurança, mas estamos na presença de uma manifestação urbi et orbi para a comunidade de que aquela perda é uma perda associada à prática criminosa. Isto tem uma dimensão da afetação da esfera de integridade, de estigma, que não pode ser descurada também do ponto de vista daquilo que são as exigências que nós fazemos aos parâmetros de constitucionalidade, do ponto de vista do excesso, do ponto de vista da determinabilidade desta norma. Portanto, eu há bocado estava a ser meigo, quando dizia que tenho uma certa curiosidade, mas essa curiosidade também releva das reservas que eu tenho relativamente a esta norma, que me parece todas a mais problemática do regime. Enfim, também não gosto muito dos 20 anos e estou com a Teresa, quer dizer, quanto mais anos, maior desproporcionalidade, como é evidente, maior desequilíbrio. Depois posso não gostar de uma coisa ou outra, mas acho, como eu disse inicialmente, eu acho que o grupo de trabalho esforçou-se bastante, do ponto de vista processual. Esta transposição do artigo 16, de facto, releva de uma certa exasperação. Nós hoje em dia já vivemos há muitos anos, vivemos uma certa exasperação penal. Eu sei que depois pode discutir se isto é penal e não é penal, e já se escreveram centenas, milhares de páginas sobre a natureza jurídica da perda. Mas, independentemente de ser penal ou não, isto é um bocadinho como o problema das contornações. Independentemente de saber se a diferença de grau ou se é de qualidade, a verdade é que as contornações são uma espécie de crimes pequeninos, embora crimes pequeninos que têm sanções enormes. E isto é exatamente a mesma coisa. E, portanto, mal ou bem, eu acho que nós vamos ter aqui muitas dificuldades à volta deste artigo 6b. Portanto, respondendo diretamente à pergunta que a Teresa me dirigiu, eu estou muito tentado a concordar com tudo o que disse a doutora Bárbara Churro sobre isto. E também estou muito tentado, aliás, já tinha dito, a concordar com e a ser solidário, porque eu não tenho a tarefa da doutora Bárbara e, portanto, eu não tenho essa dificuldade de ser muito solidário com as tarefas com os problemas que ela encontra relativamente à atividade do GRA. A doutora Bárbara não estava connosco, mas eu teci algumas considerações pouco simpáticas sobre o modo como o GRA cumpre as suas funções. Não sei se tem falta de meios, se tem falta de formação, se é uma mistura de tudo, se tem uma certa exacerbação e tal, mas acho que o GRA não cumpre bem as suas funções. Sim, isso também gera uma certa exasperação também nos magistrados quando estão a fazer o GRA, porque não sei se já vos aconteceu, se é um bocado coloquial, mas às vezes quando nós começamos a ver algumas rubricas e começamos a desconfiar e a entrar mais
e ver tudo e picar ali os continhos todos e todos os rendimentos com as contas e com... e a pessoa vai vendo que não coincidem, também começa a ficar com um certo descrédito. E como tudo isto já vem numa certa forma baseada em presunções, na prática acabamos por tender a ser ainda mais rigorosos e se calhar esse rigor também não é inteiramente justificado, mas há casos em que isso creio que acontece. Mas eu acho curiosa esse comentário que fez acerca das contraordenações, não é? Que não discute-se a natureza penal ou não penal, enfim, mesmo apartando daquelas circunstâncias em que as coimas são tão brutais que não se pode propriamente dizer que não esteja muito próximo de uma punição Claro. penal. Para já não falar, desculpa interrompê-la, para já não falar nas sanções acessórias, que em alguns Sim, casos sim. contraordenações são piores do que as penas acessórias no direito penal. Desculpe tê-la Sim, é interrompido. verdade. E mesmo nas contraordenações, eu cheguei a encontrar casos, a julgar casos, em que era tão gravoso para as pessoas, para uma pequena ou média empresa ou para uma economia, sei lá, um senhor que tem uma padaria ou um senhor que tem não sei o quê, conseguir cumprir aquelas exigências e pagar as coimas, que provavelmente ia fechar. Portanto, são mesmo, às vezes, consequências devastadoras. Por isso é que eu tenho sempre algum cuidado com estes regimes que, é claro, têm um fim legítimo e que importa cautelar, porque esta criminalidade realmente é preciso combatê-la e dá realmente altos lucros e depois acaba muitas vezes por entrar na economia legítima dos Estados. E é muito importante a ideia de que o crime não compensa. Essa ideia eu acho que é mesmo muito, muito importante para restabelecer a ordem jurídica. Mas dá-me sempre a sensação de que quando se diz que isto não é penal, é materialmente administrativo, mas este argumento tem uma certa fragilidade para mim. Tem sempre ali uma certa fragilidade, porque não é penal, mas no fundo ele está no processo penal, as regras são as do processo penal, está sempre, essa questão do estigma, é verdade, está sempre ligada a uma prática criminosa, está sempre, portanto, há sempre ali, julgo que uma margem que eu acho que não podemos dizer que não é penal, mesmo que não seja a mais significativa. Não sei se me estou a explicar bem, Sim, Sim, sim. sim. mas Eu estou curiosa para perceber se o Tribunal Constitucional irá manter esse critério, porque às vezes, as ocasiões em que se pronunciou sobre isso foram ocasiões factualmente limitadas, eram questões muito limitadas e foram 3 pronúncias muito seguidas, portanto, eu acho que daqui nós não podemos extrair uma muito regra parecida. geral de que o Tribunal Constitucional aplicará a bitola, que é a bitola do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que tem um parâmetro de aplicação totalmente diferente do Tribunal Constitucional. Eu tenho essa dúvida. E depois há a questão que o Rui Patrício já referiu, que de facto, não sendo sancionatório propriamente dito, como são as contraordenações ou o processo administrativo sancionatório, etc., tem efeitos a nível de direito ao bom nome, e à integridade e a direitos pessoais que são abrangidos pela tutela do artigo 27 da Constituição, que convocam parâmetros muito próximos dos parâmetros que resultam que podem colocar em causa o regime, sobretudo a questão do processo equitativo. E há um artigo Sim. muito bom do Francisco Borges em que ele explica bem isso a propósito da presunção que já está consagrada no artigo 7º, portanto, do atual regime jurídico. Ele afasta os outros questionamentos, mas já a propósito do atual artigo 7º ele coloca isso. Agora, eu lanço, antes de abrir a possibilidade ao público de colocar aqui algumas questões, eu lanço, no entanto, esta questão. É evidente que o legislador não é um legislador imprudente. Para recorrer a este tipo de medidas, será que o tipo de criminalidade que convoca estes tais ganhos brutais que a Bárbara já referiu e a dificuldade de prova que lhe está associada não justifica de alguma forma
o recurso a este tipo de mecanismos, ou ainda assim o que está aqui em causa, as necessidades de prevenção geral associada a crimes que são muito graves, que geram proventos muito grandes e altamente danosos para a sociedade e para o Estado de Direito Democrático, ainda assim há aqui linhas vermelhas que parecem ter sido ultrapassadas. Começo pela Bárbara e depois peço ao Rui um breve comentário sobre esta questão, para depois então poder abrir o debate. Sim, eu acho que há linhas vermelhas que são ultrapassadas. Eu acho que não se pode, por mais, e eu falo do meu ponto de vista como juíza, quando estou a julgar um caso, por mais frustrante que nos possa parecer, quer dizer, por mais evidente que nos possa parecer que aquelas vantagens, aquelas contas, todos aqueles bens possam ser, nós temos que ser muito, muito, muito exigentes e temos que ter uma bitola muito, muito, um crivo muito fechado. E isto prende-se também, eu acho, eu acho que o que era importante, se calhar não era tanto pensar no regime, porque o que me parece sempre é que nestas comissões pensa-se, e mesmo no Tribunal Constitucional, também por força da natureza de controle do Tribunal Constitucional, etc., eu acho que estes regimes convocam e exigem também que haja uma certa ponderação das consequências práticas e das dificuldades práticas que eles levantam. E eu acho que eles só podem ser. Quer dizer, não pode estar na mão do juiz ser ou não mais exigente, certo? Em relação à aferição dos pressupostos. Tem que estar na lei. E quando se usa expressões como estar convencido de que pessoa ligada a atividade criminosa, quer dizer, o que é uma pessoa ligada a uma atividade criminosa? É uma pessoa que normalmente se junta com membros de uma atividade criminosa? É uma pessoa que um dia vai à praia num carro de um membro de uma associação criminosa? E estes limites, não estando bem definidos, eu acho que logo no regime enquina bastante. Segundo, eu acho que são ultrapassadas as linhas vermelhas, sobretudo neste artigo 6b, que realmente, de facto, é o que mais me preocupa. E não é nada despreciando a questão que o seu professor Rui ajuda-me. Não me chame Patrício. Isso, não me chame isso, chame-me só Rui Patrício, não me chame outros nomes, por amor de Deus. Não, eu não ia chamar outros nomes, peço desculpa, estou um bocado cansada. Não me chame senhor professor, chame-me só Rui Patrício. Rui Patrício, ok. Eu julgo que é sobretudo uma dificuldade quanto à proporcionalidade e eu acho que não é despeciando aquela questão relativamente ao bom nome, não é bem ao bom nome, mas à integridade da pessoa também no meio onde se move e ficar, no fundo, acabar por ficar com a sua conduta um pouco, ou com a visão que socialmente as pessoas têm dela um pouco manchada por esta por este, por este envolvimento em sempre numa atividade criminosa ou se terminaram a perda foi de certeza por isto, porque eu acho que no fundo o que está realmente na cabeça do legislador aqui no artigo 6º é que, quer dizer, no fundo, prescinde-se da prova do ilícito típico, mas no fundo perspassa por todo o artigo a ideia de que há um ilícito típico. Não sei se me consegui fazer explicar bem, mas acho que isso aí sim vai levantar grandes problemas de constitucionalidade. Agora, eu acho que a verdadeira apreciação do problema de constitucionalidade também não pode prescindir das dificuldades práticas de aplicação deste regime. E eu acho que, se calhar,
uma das vias para que este artigo, designadamente, que para mim é o que levanta mais problemas, pudesse passar no crivo do Tribunal Constitucional, talvez não seja só um reforço das garantias, mas seja mesmo muito mais profundo do que isso, ou seja, que de facto seja declarado inconstitucional. Acho que tem todas as condições para isso. Ok, Rui, antes de lhe passar a palavra, eu vou só informar, nós temos neste momento, agora perdi o número, mas cerca de 30 pessoas online connosco, e queria sugerir a quem está connosco e tenha uma questão a colocar aos nossos convidados, que o faça no chat. Na minha janela aparece como conversa, na vossa janela pode aparecer como Q&A ou com outro título. Rui. Há 2 botões, Teresa. Há um para conversa e um para perguntas e respostas. Ok. Eu vou estar a ver Perguntas os e dois, respostas. portanto, onde Ok. queiram. Se quiserem pôr na conversa, põe. Se quiserem pôr na outra, eu acompanho e dou-te nota disso. Obrigada, Zé. Rui. Pergunta da Teresa, se a gravidade desta criminalidade justifica ou não estes regimes. Eu sobre isso diria 3 coisas. Primeira coisa, genericamente a resposta é sim, isto é, esta ideia que está subjacente ao Instituto da Perda, nomeadamente a estas perdas alargadas e agora super alargadas, que é aquela ideia expressa por aquela expressão clássica, que é atacar onde mais lhes dói, do ponto de vista disso ter um efeito geral preventivo do ponto de vista da dissuasão, legitima, diria eu, o Instituto da Perda Alargada. Agora, com 2 notas. Primeira nota, não é totalmente verdade que estejamos a falar apenas e só de criminalidade muito grave. Se nós olharmos para o atual artigo 1º da Lei 5 de 2002, ou se olharmos para o artigo 6º-A do anteprojeto, nós vemos que o legislador foi generoso no que diz respeito ao catálogo dos crimes que aqui inclui. Há aqui coisas como o tráfico de estupefacientes, o linocínio e infrações terroristas, Sim, é verdade. mas também há a oferta indevida de vantagem, as apostas desportivas, as contrafações de moeda, enfim, o tráfico e viciação de veículos furtados. Portanto, há aqui um planeta, ou se quiser um sistema planetário muito variado, e faço notar que o elenco agora do anteprojeto deste artigo 6º-A continua a ser muito generoso, e basta que o crime, desde que inscrito nesses artigos desses diplomas, tenha uma pena igual ou superior a 4 anos. Ora, uma pena igual ou superior a 4 anos não é necessariamente criminalidade grave. Portanto, em simultâneo, Rui, deixe-me só adiantar esta questão. Pelo que eu percebi da notícia, será novamente retomada a possibilidade de julgamentos em singular, em tribunal singular, para crimes puníveis com pena superior a 5 anos. Portanto, há aqui alguma... Aliás, há bocado, na nossa conversa inicial, eu dizia que depois, na filigrana do regime processual, uma das coisas que me faz alguma espécie é a questão da competência passar a ser do presidente e, portanto, para converter-se de coletivo para singular. Mas, sim, isso é verdade. Isso é um aspecto também muito, muito problemático. Porque, quer dizer, algumas destas coisas têm uma gravidade e um conjunto de pressupostos e um conjunto de consequências que põe um bocadinho em causa aquilo que é a nossa ideia retora em termos daquilo que é a divisão do Tribunal Coletivo, e o que é que fica para o Tribunal Coletivo e o que é que fica para o Tribunal Singular. Portanto, tentando chutar à baliza e responder à pergunta da Teresa, eu diria que, em geral, a perda alargada enquanto instituto parece-me justificada, pela ideia de que há uma certa criminalidade violenta que precisa de um plus de dissuasão, e esse plus de dissuasão é atacá-lo onde mais lhes dói, mas temos de ter cuidado com 2 coisas. Primeira coisa, estamos a falar sempre e só de criminalidade muito grave, às vezes deixamos entrar pela janela o que não reparámos, ou o que não íamos deixar entrar para a porta, depois entra para a janela, porque há aqui uma criminalidade que não é assim tão grave. E depois é preciso descer ao concreto, isto é, que regime de perda alargada? Se me perguntam, o atual, descontando talvez algum excesso aqui de alguns crimes que não deviam estar aqui no catálogo, o atual da Lei 5 de 2002, no essencial, está aquém das linhas vermelhas? Eu diria que sim.
o novo que vem no anteprojeto, nomeadamente este alargamento, esta coisa, esta nebulosa que não se sabe bem o que é. Ultrapassa. A mim, na minha perspectiva, já ultrapassa, porque isso já não é justificável do ponto de vista da necessidade da prevenção, até porque não se percebe bem o que é, não se percebe bem o que é que cabe no âmbito do artigo, e a prevenção não pode ser conseguida a qualquer custo. Portanto, nós não podemos importar a ideia de Maquiavel de que os fins justificam os meios. Portanto, a perda alargada, sim, mas até um certo limite. Uma última nota para dizer o seguinte: eu tenho muitas dúvidas, não tenho prova, mas tenho muitas dúvidas, verdadeiramente, do ponto de vista das finalidades gerais preventivas, uma norma como a do artigo 6º seja precisa. Eu acho que a norma do artigo 6º é precisa para outra coisa, aquilo que o Jacobs chamava a satisfação das expectativas contrafácticas da comunidade. Eu acho que nós vivemos um tempo, e a expressão é minha e é com aspas, de alguma histeria relativamente a estas matérias, e, portanto, é preciso matar moscas com mísseis balísticos, é preciso matar pássaros com bombas nucleares, e, portanto, há uma... Isto é uma coisa que já vem dos anos 90 do século XX, há uma expansão penal e parapenal constante que muitas vezes não é apenas ou não é principalmente para satisfazer fins, aqueles que são os fins legítimos do direito penal, no sentido global, incluindo o parapenal, mas são para mera satisfação das expectativas contrafácticas da comunidade, são para responder à vozearia que exige, que identifica um problema muito grave, que está tudo muito mal, que a sociedade está podre, e portanto o legislador tem uma certa tendência para não conseguir resistir a uma certa reclamação de exasperação penal e de agravamento penal. No fundo é como quando aumentam muitas penas porque houve um caso... Tal e qual, isso mesmo. É uma legislação por reação. Se quiser, é uma legislação pavloviana em que a sociedade reage e depois o legislador reage atrás da sociedade. Só uma última nota para dizer o seguinte, um tom de brincadeira, mas é sério. Há bocado tivemos aqui já há algum tempo a doutora Bárbara Churri e eu, mais e melhor a doutora Bárbara do que eu, a tentar procurar densificar os conceitos deste artigo 6º. O que é isto de resultar da atividade criminosa? Isto é uma coisa que eu praticado no âmbito da organização criminosa. Isto é, no fundo, do ponto de vista probatório, aquilo que eu já chamei em vários textos, a ciência do táxi. Está-se mesmo a ver que isto resulta da atividade criminosa. Não sei bem como, mas era isso que eu estava... Está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver, é isso. Está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver que estes tipos não têm boa cara, nem têm boa conduta, não são boas reses e, portanto, isto está relacionado. Mas não é mais do que isto. Eu estou a dizê-lo em tom de caricatura. Eu, às vezes, uso a expressão ciência do táxi a propósito de alguns exageros quanto à prova indireta, mas é que isto aqui nem sequer é prova indireta. Isto aqui não é um problema probatório, é um problema amontante. Isto é um problema de definição dos pressupostos. E a definição dos pressupostos é tão vaga que não é possível quase fazer prova sobre pressupostos que são tão vagos do ponto de vista da sua formulação. Não. E, portanto, eu mantenho o que disse há 1h30 atrás. Eu estou muito curioso para ver como é que isto vai funcionar na realidade. Não, está-se mesmo a ver onde é que ia ter dinheiro para comprar, ou está-se mesmo a ver que, sim, é verdade. É pura ciência do táxi. É aquele senhor do táxi que me diz: doutor, são todos uns bandidos. E nós perguntamos: mas como é que o senhor sabe? Doutor, está-se mesmo a ver que são. Esta é a ciência do táxi. E atenção que há também um aspecto curioso, em que eu acho que nunca se pensa e nunca se pondera verdadeiramente, mas é que geralmente, da minha experiência, aquilo que eu tenho constatado é que aqui na Central Criminal passam muitos processos de especial complexidade e sobretudo de criminalidade económica ou financeira. Mas a ideia de que estas pessoas têm ótimos advogados e estão muito mais protegidas no processo penal é totalmente errada, porque há uma pressão enorme para condenar estas pessoas, ou para haver uma reação. Eu acho que e os regimes normalmente que se lhes aplicam são as chamadas pessoas poderosas, não é? Também é uma ideia que está aqui um pouco implícita nos grandes lucros, nos grandes rendimentos, não é? Eu acho também colocar aqui um bocadinho nisso, e é a ideia de que essas pessoas
são sempre beneficiadas no sistema e são sempre. Mas não é verdade. A verdade é que, em julgamento, essas pessoas muitas vezes têm que fazer prova até de mais do que deveriam. E este tipo de presunções eu acho que vai um pouco no fio dessa, no tal arrastamento dessa tendência de que combater os poderosos e é para o pelourinho, ou é para lhes tirarmos tudo o que têm de bens, ou é para. Mesmo, eu agora até me lembrei disso do terem muito mais dificuldade, até pela garantia de passar para tribunal singular, é uma coisa que não se compreende. Porque é que se estava num tribunal coletivo? Porque é que o processo passa para um tribunal singular, que é menos garantístico? Claramente. Não é? Se estava num coletivo, se o coletivo garante, tem mais garantias quanto a sei, quero agora dizer que é mais bem julgado, claro que não, mas tem 3 pessoas a julgar, não é? 3 pessoas que fazem um debate, um coletivo também não é só uma de 3 votos, é um brainstorming entre as pessoas e uma discussão muito mais séria, muito mais ponderada, com muito mais tempo. Mas eu acho que este tipo de pessoas que são visadas com estas medidas e neste tipo de criminalidade, primeiro, a pessoa que se tem em vista é sempre. Se lá está naquele processo é porque já fez isto ou aquilo, portanto já tem uma grande margem. Depois, é a ideia de que há até uma certa ideia de revenge quase social, não é? Da pessoa ter obtido grandes lucros e ter, não sei, acho que tudo isto devia ser ponderado. E eu vejo aqui na revisão deste tipo, eu estou a dizer devia ser ponderado, também não sei muito bem como, mas eu acho que deviam ser reforçadas de certa forma também as garantias. Eu sei que isto é altamente impopular de ser dito, mas eu acho que as garantias destes arguidos de facto deviam ser, porque os juízes estão sempre ou a correr contra o tempo, porque têm pressão para fazer rápido, porque a sociedade exige uma resposta, porque isso não são as melhores condições para estar a trabalhar num processo desses, sobretudo quando há poucos meios. E acho que esta tendência popular para esta tendência de legislar no sentido de mostrar só é quase propagandístico, não é? De uma certa ideia de vamos combater este crime e tal, eu acho que não é. Também não sei de que forma é que se poderia ter isto em conta numa reforma, não é? Se seria possível, por exemplo, ou se o Tribunal Constitucional poderia realmente ter em conta que nestes processos, tipicamente, eu acho que as pessoas visadas neles, embora tenham uma imagem de grande poder e de que efetivamente não têm as mesmas garantias que têm arguidos noutros processos, por força das circunstâncias que rodeiam os processos altamente complexos, o tipo de criminalidade e as pressões que há, é impossível. Não. Para mim, é uma opinião muito pessoal, sei que muitos colegas não comungam desta opinião, mas acho que realmente, por isso é que tudo o que é estes regimes de facilitar nos requisitos, facilitar nos pressupostos, facilitar na densificação dos conceitos, eu acho sempre que é muito perigoso, muito perigoso. E acho que de facto o anteprojeto foi um bocadinho longe demais e não ponderou determinadas circunstâncias que eu acho que deveriam ter sido ponderadas. Bom, muito obrigada, Bárbara, sobretudo pelo desassombro com que fizeste agora essa partilha final. Eu acho que nós não temos perguntas, Zé, ajuda-me. Não tem, mas eu tenho aqui. Se a moderadora me permitir, aproveita. Eu aproveito aqui a oportunidade. O Dr. Rui Patrício há pouco, o Rui Patrício, não querendo. Sim. Se professor é mau, Isso. doutor é muito pior, não é?
É tudo mau. Tudo que não seja ruim é mau. E portanto, perguntar, há pouco dizia que o limite onde se colocou para o tipo de crime que era demasiado abrangente, e eu pergunto-lhe se tem alguma ideia de onde é que colocaria esse limite. Ou seja, se bem percebi, diz a perda alargada de bens faz sentido, tal como está é demasiado amplo. Se consegue aqui em 2 linhas dizer onde é que traçava esse limite. Colocaria, vamos lá ver, eu faria 2 coisas. Iria cirurgicamente ao catálogo e tirava alguns crimes, que acho que não têm, francamente, dignidade para estarem ali, como recebimento indevido de vantagens, apostas desportivas e coisas desse género. Quer dizer, que estão ali a ombrear com tráfico de crianças, com abusos sexuais, com linocínio, com tráfico de estupefacientes, e a regra estabeleceria uma regra geral, que no fundo é a regra geral que está estabilizada no nosso direito penal e no nosso direito processual, que é a regra dos 5 anos, daquilo que se considera a fronteira entre a criminalidade, não lhe vou chamar bagatelar, porque não é bagatelar, mas a fronteira entre a criminalidade menos grave e mais grave. É assim há muito tempo, isso está estabilizado, não vejo razão nenhuma para este projeto ter baixado para os 4. Muito bem. E fazia uma pergunta, se calhar esta para a Bárbara Churro, não sei se dispensa os títulos também, mas eu Dispensa. eu aproveito, que é, eu pergunto se a criação destes mecanismos administrativos ou este carimbo de mecanismo administrativo não será uma forma pouco corajosa de introduzir legislação sem ter que mexer no processo penal. Porque o processo penal é uma coisa mais, digamos assim, mais séria, se permitem. E, portanto, aqui, administrativamente... Sim. Desculpa, sim, acho que sim. Até porque, repara, quando se prescinde totalmente do processo, é que o processo penal também introduz muitas garantias no que respeita à perda alargada, porque se estamos no âmbito de um processo penal, mesmo considerando que isto é um processo enxertado no processo penal, é um processo autónomo que está no processo penal, o processo penal tem realmente garantias como direito ao silêncio, não autoincriminação, exigência na prova, licitude e ilicitude de provas, tudo, que são aplicados com muito mais solenidade e com muito mais sobriedade, diria eu, num processo que seja penal. Portanto, eu acho que quando se perde esta ligação ao processo penal, que perde-se, quer dizer, não se perde totalmente, mas fica muito mais ténue, eu acho que é sempre a perder em termos de garantias para as pessoas visadas. Diria eu, não sei se Muito bem. respondi bem a essa pergunta. Respondeu, sim. Eu não sei se o Rui queria acrescentar. Não, eu queria, eu desculpe, eu interrompi a sua pergunta dizendo que me parece uma belíssima pergunta, parece-me que vai ao coração do problema. Às vezes, exatamente, isto é um bocadinho como às vezes os familiares que nós não queremos mostrar às visitas. Pomos noutra divisão, não pomos na sala, aqui é um bocadinho assim, não é? Isto não é penal, pronto, não tem problema. E portanto eu acho que vamos ter que fazer uma construção no sentido de demonstrar ou que é penal, no sentido de direito penal global, claro, ou que não sendo penal, no sentido propriamente dogmático, é-lhe aplicável um acervo de garantias, um conjunto de parâmetros, nomeadamente parâmetros de constitucionalidade normativa, que exigem que as coisas sejam feitas de uma determinada forma. Sendo certo que isto não é penal, para alguns não será penal, mas tem tudo de penal. Basta ver quais são os diplomas onde nós vamos mexer, do ponto de vista, ou seja, a casa onde nós vamos incluir isto. As casas onde vamos incluir isto são o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 5 de 2002. E depois qual é o tribunal onde é que isto tramita? O penal. Quais são os dizeres que aparecem associados à perda, inclusive nesta versão agora hiperalargada, prática criminosa e organização criminosa.
Portanto, isto parece a anedota do outro. Isto, se calhar, não é penal, mas parece mesmo penal. É isso, Uhum. é isso mesmo. Sim. É isso mesmo. E mesmo a. Agora esqueci-me do que ia dizer, desculpem. Já vai longo o É, dia. Sim, é o eu adiantado já da agora, hora. Teresa, se me permites, acrescentava-se aqui um comentário, não querendo abusar, e não Para depois sendo, encerrarmos, para depois porque nós Já sei encerrarmos. o que é não que eu ia queremos. dizer. Eu ia dizer que mesmo a finalidade destes regimes, que é sempre a ideia de que o crime não compensa, não é? O crime doesn't pay, Não, Claro, penal. claro. É Claro, penal, não há claro. nada Uhum. que seja mais penal. Por isso, A parece-me que é um prevenção pouco geral. artificial esta construção, a prescindir do facto ilícito típico, parece-me também muito artificial e nesse sentido, porque é artificial e porque não exige, mas ao mesmo tempo pressupõe, é que eu acho que é uma grande linha vermelha. Mas E não, é um bocadinho. a minha questão aí Desculpa. mas então o passo, o problema já foi, já está, já vem desde 2002. Sim. Não é novo. Sim. O problema não é Não é novo. O problema não é novo, novo. mas a questão aqui é que perdeu-se uma oportunidade. Não é? Eu acho que se perdeu uma oportunidade de enquadrar isto um pouco melhor e de reforçar garantias. Acho que sim, acho que se perdeu. Mas ainda assim deixe-me defender o grupo de trabalho, não tenho nenhuma procuração, mas do ponto de vista Não, eu também processual, não. do ponto de vista processual, o grupo de trabalho esforçou-se muito por melhorar o regime. Do ponto de vista processual, não estou a dizer do ponto de vista substantivo, processual fez um trabalho muito esforçado para, no fundo, dar consistência e dar um rumo que até agora tem sido preenchido pela jurisprudência, pela doutrina. É verdade, e fizeram algumas concretizações com sentido e não deixaram de ter alguma sensibilidade à prática judiciária. Não quero de todo passar a ideia de que isto é uma crítica velada ao grupo de trabalho, não é isso. Eu acho que eles também tinham algumas limitações. Desde logo de E mandato, desde logo de sim, mandato. de mandato, aliás, as primeiras páginas do relatório do anteprojeto falam precisamente disso, portanto, não sei também. Mas eu acho que isto é abrir uma porta para algo que vem aí depois, se calhar, numa, numa revisão mais profunda, quando alguém se decidir realmente pegar nos códigos e pegar no nosso sistema como um todo e pensá-lo, que é preciso uma reforma mais ampla, neste momento. Uh, Acho que talvez se volte a falar nisto, mas eu acho que por agora o caminho será sempre no sentido de isto levou, não é? Conceitos mais indeterminados, e lá está, sempre ligado ao fim, a esta ideia de que o fim justifica o meio. De que o fim justifica o meio, de que a criminalidade económica ou financeira organizada só pode ser combatida assim e só assim é que vamos conseguir, que também acho que não é inteiramente verdade. Muito bem, será certamente um tema, um hot topic durante o ano de 2026, quando a proposta chegar à Assembleia da República, e teremos então certamente mais oportunidades para discutir aspectos concretos. Eu gostava muito de vos agradecer a disponibilidade e no final de dias que são intensos, terem estado aqui connosco e terem partilhado as vossas visões de uma forma tão aberta e tão aprofundada. Gostava também de agradecer aos nossos participantes. Este formato não permite ver, mas nós tivemos cerca de 40 participantes connosco, agora o número já está um bocadinho mais reduzido, temos 26 pessoas aqui, o que mostra o interesse e a premência do tema, e em nome da Transparência Internacional de Portugal, que está muito interessada neste debate e muito interessada em que o combate e a prevenção da corrupção sejam eficientes, mas que não coloquem em causa parâmetros essenciais do Estado de Direito Democrático, porque senão, agora também perdoe-me a mim o coloquialismo, seria deitar fora o bebé com a água do banho. Foi para nós muito útil esta reflexão e esperamos depois participar, como temos participado noutros processos legislativos, neste que agora se inicia.
Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada Obrigado e boa noite. também. Obrigado. Parabéns à Boa noite. Transparência pelo trabalho Isso. que está a fazer. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço a Boa todos. noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado.